Queridos irmãos, mais uma vez a gente se faz presente nessa tarde para que a gente possa refletir, ouvir aquilo que nós aprendemos com a grandeza do nosso Mestre Senhor Jesus e que até hoje a gente ainda tem muita dificuldade para realmente colocar em prática. Como disse a nossa irmã que fez a prece, que a gente possa não só ouvir, mas que a gente possa sentir no nosso íntimo, no nosso ser, aquilo que é grandioso para que a gente possa colocar em prática. O tema de hoje é os bons espíritas. E esse tema está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gosto de começar sempre com o Evangelho de Jesus. E hoje eu vou ler o pedacinho que foi escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48, no Novo Testamento. Mas eu vos digo, Jesus falando, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol, sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós sabemos que nós, seres humanos, estamos aqui para aprender, para nos aperfeiçoarmos e que sermos perfeitos como Deus, nós nunca conseguiremos, nós não atingiremos. Mas nós podemos sim, cada vez, trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. E para falar de bons espíritas, quem vem aqui pela primeira vez talvez nem esteja só querendo conhecer o espiritismo. Ou aqueles que já vêm, mas que vêm também, assistem a palestra, toma passe e não se envolve, vai para casa, passa um tempo, volta, tranquilo, sem nenhum problema. Pelo menos estamos querendo buscar alguma coisa melhor para a nossa vida, para o nosso ser. E para falar de bons espíritas, eu busquei muita coisa, muito texto, muita
muita coisa que realmente falasse o que é ser um bom espírito. E eu fui buscar aquele nosso grande amigo, conhecido, que viveu conosco agora nos nossos tempos, que tem 20 anos que deixou o planeta Terra, nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Claro que eu não vou ler o livro, porque dessa grossura ia gastar muitos dias, mas alguns textos muito interessantes do que é ser um bom espírita verdadeiramente. Nosso querido irmão nasceu em uma família numerosa, eles eram 9 filhos, muita dificuldade financeira, cidade pequena do interior de Minas Gerais. E logo a mãe dessas crianças, desses 9 filhos, partiu para o mundo espiritual. E deixou os 9 filhos com o pai. A gente sabe que pai, quando fica com muito filho, às vezes até com um só, normalmente ele dá um jeito de passar com alguém, cuidar. Normalmente, não estou dizendo que é certo. E aí, o nosso querido Francisco Cândido Xavier perdeu a sua mãezinha. E ele foi morar com uma madrinha. A madrinha chamada Rita de Cássia. E essa Rita de Cássia era uma madrinha danada de maldosa. O Chico aprendeu a rezar com a mãezinha dele desde os 5 anos. Rezava, rezava, rezava. E vai morar. O pai distribuiu cada um com uma família, cada filho foi morar com alguém. E o Chico caiu com a madrinha dele, Rita de Cássia. Essa Rita de Cássia aprontou com o Chico. Porque ele, desde criança, já era um ser diferente, um ser especial, um ser dotado de dons que eram muito presentes nele, o dom de ser um comunicador com o mundo espiritual, aquilo que nós chamamos de médium. E ele tinha já desde criança essa facilidade. E ele era chamado de louco por todo mundo, de endemoniado. Esse menino tem um demônio, isso é obra do capeta. Ninguém acreditava no Chico. E a madrinha batia muito no Chico e ele chorava. E ele ia para o fundo do quintal e chorava. Um dia, ele chegou lá de trás de uma moita de bananeira e contou para a mãe dele. Aliás, ele chegou lá e a mãe dele apareceu visivelmente para ele, se fez presente, se materializou. E ele chorando disse que não aguentava mais, que ele sofria muito, que a madrinha judiava muito com ele. Aí a mãe dele respondeu o seguinte: tenha paciência. Quem não sofre não aprende a lutar. Se você parar de reclamar e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Será que nós, hoje, ouvimos assim a nossa mãezinha aparecer e falar uma frase dessa? A gente vai ter, assim, muita facilidade, como o nosso querido Chico teve, de atender, de entender o que a sua mãe falava com ele. E outra coisa que ela disse: era preciso sofrer resignado, era fundamental obedecer sempre, porque logo um anjo bom apareceria para ajudá-lo. Um anjo bom, quem será que viria para estar com o Chico? Um dia, o Chico se levantou à noite para ir fazer xixi, para ir ao banheiro. Quando ele voltou, a cama dele toda molhada de urina. Como assim? Se eu levantei para ir
como é que a minha cama está molhada? Era um outro criado da madrinha que tinha derramado o pinico de xixi na cama dele. E ele apanhou de novo. E ele apanhou de novo. E ele ia falando e tentando convencer a madrinha que não era ele, mas não adiantava, ele apanhava a si mesmo. Um dia, esse bendito primo, esse bendito menino que morava na casa, já com 12 anos, apareceu com um machucado no joelho. E aí, o que vai acontecer? Esse machucado não se curava, não melhorava. E aí, a mulher, a madrinha Rita de Cássia, chamou uma benzedeira. Vamos benzer esse menino para curar essa ferida. A gente sabe que benzer para nós é um passe, né? Hoje a gente sabe disso, mas naquele tempo era benzedeira mesmo. E aí, a benzedeira disse para Rita de Cássia o seguinte: você vai fazer eu esqueço a palavra. Simpatia. Uma simpatia. Naquele tempo era fazer uma simpatia. Um menino, uma criança, deve lamber essa ferida durante 3 sextas-feiras em jejum. De quem que a Rita se lembrou imediatamente? Do Chico. E falou: você vai lamber a ferida do fulano 3 sextas-feiras seguidas em jejum. Meu Deus, imaginem o sacrifício. E aí ele foi de novo falar com a mãezinha dele, chorando lá atrás da bananeira lá, e a mãezinha dele apareceu de novo e disse para ele: você deve obedecer. Mais vale lamber feridas que aborrecer os outros. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. A gente para e pensa: que difícil, que complicado. E o Chico obedeceu. Ele disse que queria que a língua ficasse maior para alcançar logo aquela ferida do joelho do menino, mas obedeceu o que a mãe dele tinha pedido, para que ele fizesse o que a madrinha estava ordenando. Resultado: mas mãe, isso vai curar, isso não é remédio. Ela disse: não é remédio, mas se você obedecer, nós vamos providenciar no mundo espiritual um remédio que vai curar. A obediência será o remédio que você precisa e que nós vamos do outro lado ajudar para que essa ferida cicatrize. E isso aconteceu. E aí no livro diz o seguinte: e o Chico não sabia que ele ia passar o resto da vida lambendo feridas. Não feridas da pele, mas feridas da alma. Procurado sempre. Em criança, considerado realmente um menino mal assombrado, um menino endiabrado, um menino que era excomungado por aqueles que diziam assim, ao próprio pai, rejeitava aquele filho mal assombrado. O padre do município, da cidadezinha, brigava com ele, falava que ele tinha que rezar muito para que o demônio deixasse ele. Naquele tempo, o espiritismo já era conhecido, mas ainda não era muito aceito. Não se entendia aquilo que acontecia com as pessoas que tinham o dom de se comunicar com o mundo espiritual. Nós sabemos que hoje a doutrina dos espíritos ela é muito mais divulgada, ela é muito mais entendida, muito mais conhecida. Mas naquele tempo, o Chico nasceu em 1910 e ele morreu com 92 anos. Esse ano, dia 30 de junho, completou-se 20 anos que ele deixou o planeta Terra. E durante esses 92 anos, o Chico passou lambendo as feridas
do sofrimento alheio de todos aqueles que eu procurava. Um dia, já maiorzinho, e trabalhava, e apanhava, e trabalhava na fábrica, e trabalhava no bar, e trabalhava em todos os lugares. Um dia aparece para ele um jovem vestido de branco, parecendo um padre. E ele ficou assim, quem era? Era aquele que tinha vindo para ajudar o Chico a aceitar o seu trabalho, a aceitar a sua missão. E aí, o que ele falou? Você está pronto para começar o trabalho? Ele disse, se eles quiserem, eu estou. Mas tem 3 condições. E quais são as 3 condições? Qual é a primeira condição? Disciplina. Qual é a segunda condição? Disciplina. E qual é a terceira condição? Disciplina. Imaginemos nós a disciplina que o nosso irmão teve para realizar a sua missão sobre o planeta Terra. O livro foi escrito há alguns anos por um jornalista que não segue a doutrina dos Espíritos, mas que foi buscar lá nas regiões onde ele vivia fisicamente para trazer o conhecimento de todas as lambidas de feridas que o Chico tinha feito naqueles anos até o livro ser escrito. E ele continuou até o seu desencarne, trazendo consolo, conforto para todas as famílias que procuravam. E ele foi indicado ainda para escrever, para psicografar. E aí ele era criticado, porque como é que ele falava uma coisa, escrevia uma coisa naquela? E aí gente dizia, você tem que dizer que é você. Quem não acreditava na doutrina, você tem que dizer que é você. Não, não sou eu. Não fui eu quem escreveu o livro. São os espíritos. Mas quem não acreditava no espiritismo, queria por tudo que o Chico renegasse esse trabalho. Não, foi você que escreveu. Mas como? Que cultura que o Chico tinha? O Chico era... Hoje a gente chamaria de semi-alfabetizado, não concluiu nem o primeiro grau, e escreveu mais de 400 livros sobre a doutrina dos espíritos. Eu sei que aqui a grande maioria já conhece, já sabe disso, já leu vários livros do Chico. Mas ele seguiu e o Emmanuel duro com ele, exigente com ele, cobrava dele. Um dia ele foi chamado, ele é estudado por cientistas, né? Vamos conhecer o fenômeno dessa criatura, o que acontece com ele. Ele foi chamado para ir à Rússia, para ser estudado. E ele aceitou. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim, você vai? Sim, eu fui convidado, então você vai sozinho. Não? Claro que o Chico não foi. Porque o Emmanuel é que trabalhava com ele e exigia muito o trabalho dele, muito duro com ele, realmente. Então, o que a gente tira disso para a nossa vida? Ele disse que quem não sofre, quem não aprende a sofrer, tem muita dificuldade para evoluir, para crescer espiritualmente. E foi isso que ele fez a vida toda. Procurar se desenvolver, procurar crescer espiritualmente, para que a gente hoje pudesse conhecer a grande obra desse missionário. Mas nós temos outros exemplos de grandes, bons espíritas da nossa atualidade. Bezerra de Menezes, que já foi, bem antes de muitos aqui terem nascido, mas eu já era nascido. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, que hoje está completando 6 anos, que ela é 3 anos, obrigado, 3 anos que ela foi beatificada pelo Papa, né? Se tornando a santa dos pobres. E a gente sabe que no nosso mundo existem muitos santos, muitas pessoas que dão a vida pelo outro, que estão aqui, que vieram ao mundo para servir o seu próximo. Eu me lembro uma vez que teve uma palestra aqui no André Luiz, que veio era uma comemoração da casa, e veio uma psiquiatra
fazer uma palestra. E ela veio e fez a sua palestra, dizendo que nós temos que entender, aprender a modificar realmente o nosso comportamento para que a gente possa evoluir. E a gente vem, a gente escuta, a gente lê, mas na hora que a gente é pisado no calo, a nossa reação ainda é muito forte como ser humano. Nós estamos errados? Não. É normal como seres humanos que nós somos. Mas nós estamos aqui para aprender a ser melhor. Nós estamos aqui para crescer. Estamos aqui para evoluir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tem um texto que fala do homem de bem. O que o homem de bem faz? Nossa, é só ler. Tudo de bom, né? Faz tudo de bom, se preocupa com o outro, está sempre disposto a servir o outro, está sempre disposto a desculpar, está sempre pronto para servir. E por aí vai. E aí, quando chega na parte que diz os bons espíritas, diz assim, é tudo isso que está escrito aí no homem de bem e muito mais. E muito mais. Porque o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita para nós a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Quando a gente conhece a doutrina dos Espíritos, a doutrina reencarnacionista, o nosso entendimento aumenta, sim, largamente. Porque a gente entende que a gente está aqui para aprender, que as dificuldades fazem parte da vida do ser humano, mas não é para ficar estacionado, nem revoltado, nem brigar, e nem matar, e nem bater, e nem xingar. É ter a paciência. Geraldo cantou uma música ali, Deus presente. Nós devemos ter Deus presente na nossa vida em todos os momentos. É na rua, é em casa, é na condução, é no trânsito. Sempre Deus está sempre presente na nossa vida. Ele nos dá tudo. Lá quando eu li as palavras do Mateus, ele diz, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos, faz chover para todo mundo. Ele não faz distinção, porque ele aguarda que a gente desperte, que a gente tenha pressa, que a gente descubra o nosso momento de ir começando a trilhar um caminho melhor, a ser mais correto, a ser mais paciente, a ser mais tolerante, mais benevolente, a ser mais caridoso. E Jesus falava que a caridade é aquilo que nós precisamos ter. São Paulo diz que fora da caridade não há salvação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Simples, né? Nós já estamos nesse grau, nós já estamos nesse nível, nós já temos essa facilidade, essa compreensão. A gente acha que caridade é dar, né? Eu dou, eu faço doação para Ciclano, para Beltrano, para a creche, para a casa de fulano. Essa é uma forma de caridade, a caridade material. A verdadeira caridade, o mais difícil é essa, é a caridade moral. Ser indulgente, ser paciente, ser compreensivo, ser tolerante. É isso que nós ainda precisamos
trabalhar muito, buscar muito, compreender muito para colocarmos em prática. A gente sabe que, e a gente só entende isso depois que conhece uma doutrina reencarnacionista, que a gente não aprende numa única encarnação. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, como diz Zé Luiz, não pode falar que vou descobrir nossa idade, não tem problema. Em 1984, já tem um bom tempo, né? E eu ficava assim, reencarnação? O que é isso? Como é que Deus vai ficar me repetindo? Santa ignorância, né? No dia que eu cheguei, eu ouvi uma palestra aqui, nesse salão. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Eu fiquei assim, poxa, eu sou boa filha, eu sou boa esposa, eu sou uma mãe mais ou menos, profissional. Por que eu tenho que passar pelo que eu estou passando? Eu digo que eu só não era padre porque era mulher. Porque, nossa, uma crença cega total na doutrina cristã, apostólica, romana, católica, apostólica, romana. E aí, eu cheguei aqui e falei, meu Deus, tudo que eu estou ouvindo é o que eu sei. É o que eu aprendi até hoje. Eu tinha naquela época 36 anos. É tudo que eu aprendi durante esses 36 anos que eu vivi. Aí eu fui ao padre e perguntei por que eu estava passando por aqui. Todos nós passamos por dificuldade. E ele disse para mim assim, Deus te escolheu. Eu falei, está tudo errado. Deus me escolheu para passar por isso, para sofrer? Não. Aí sabe o que eu fiz? Fiquei 4 anos sem lugar nenhum. Nem para a igreja, nem para cá, nem para nada. Seu Djalma, que trabalhava aqui, falou para mim, vai lá no André Luiz Perdão. Eu ir lá no André Luiz? Não, cara. Como é que eu vou para um centro espírita católico do jeito que eu sou? Fiquei quieta em casa 4 anos e a gente sabe que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a dificuldade acontece, mais a gente sofre e mais difícil é suportar o sofrimento. Mais revoltante é aguentar a dor. O Chico, que era um grande ser, sofria com as surras que ele levava. Imagine nós, que estamos longe de alcançar uma unha, um cabelo do Chico, que ele disse que o povo daquela época morria de forma grandiosa, gente importante, gente famosa. E uma cura que se eu morria atacada por um leão, ele disse, nossa, eu era puta do leão. Para ver o tanto que ele era simples, o tanto que ele era humilde. E nós ficamos assim observando e imaginando como nós ainda temos que caminhar para aprendermos a ser humildes. E aí, tem gente que chega na doutrina espírita, chega aqui no André Luiz, que é a nossa casa mais próxima, escuta o que se fala, ouve o que se lê, mas isso aqui é muito sério para mim, eu não quero ficar aqui. E aqui nesse texto aqui dos bons espíritas diz assim, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral que lhes parece banal e monótona. A crença nos espíritos para eles é um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. E aí lá no final do texto ele diz assim, aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral.
O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, se a gente quer, a gente pode, com a ajuda dos nossos amigos do mundo espiritual, que estão sempre dispostos a estar conosco, se nós os queremos na nossa companhia, porque nós vamos estar acompanhados daqueles com quem nós procuramos conviver. Se eu procuro fazer maldade, vai se aproximar de mim aqueles que estão do outro lado, que querem ainda estar aqui agindo com maldade. Se eu estou em paz, se eu sou benevolente, se eu sou paciente, vai se aproximar de mim aqueles bons espíritos que aguardam os encarnados de boa vontade para que eles possam atuar, para que eles possam acompanhar e ajudar nessa jornada chamada vida, que é difícil para todo mundo. Até ele, né? Eu acabei de ler aqui muita coisa dele, até ele que fez maravilhas. Quem não conhece esse livro se chama As Vidas de Chico Xavier. Até ele teve que sofrer para poder se tornar ainda mais purificado, para se tornar melhor. E terminando, Zé Luiz, Jesus, enquanto aqui estava, eu gosto de ler um pedacinho, ele se reunia com os apóstolos e batia um papo, conversava. E aí, num dia desses, numa tarde dessa em que eles estavam reunidos, uma das componentes do grupo perguntou com simplicidade, sorrindo de forma desapontada, como é que a gente encontra obstáculos quase invencíveis? Aí Pedro respondeu, para isso é indispensável a boa vontade. Com fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessamos os tropeços mais duros. Aí todo mundo caladinho, assim, pensativo, como é que Jesus vai responder? Aí Jesus diz assim, Sara, qual é o principal serviço da sua casa? Aí ela respondeu, assim, no tempo de Jesus, né? É a criação de cabras, Senhor. Como é que você faz para conservar o leite inalterado e puro para ser usado de forma agradável no ambiente doméstico? Aí a Sara diz, Senhor, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é lavar a vasilha, o vaso, o balde, o latão, a ânfora, né? O material que você, a vasilha que for. Lave com muito cuidado, porque se tiver qualquer detrito, qualquer sujeirinha nesse vaso, em breve todo o leite vai estar contaminado e azedo. E não vai servir mais para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e falou, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma,
O conhecimento, mesmo não sendo superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo e do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Todo mundo calado, parado, recebendo a lição do mestre, e não falou mais nada. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos daquela senhora que lhe havia questionado e concluiu de forma maravilhosa. Ouçam bem a conclusão de Jesus. O orvalho, um lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Que nós sejamos, então, essas gotas maravilhosas de água limpa, de água pura, transformadas para ajudar-nos a construir um mundo melhor, a vivermos em paz todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Que Jesus, nosso querido Mestre, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre e permaneça conosco. Que a gente nunca procure estar afastado do Mestre. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas horas de dor, vamos orar, vamos pedir, vamos compreender que só Ele pode nos dar força para que a gente vença as dificuldades que todas as criaturas na face da terra são passíveis de passar por elas. Seja numa mansão luxuosa, seja num casebre miserável. Eu ia falar o que a psiquiatra disse e fugiu da minha cabeça, estou ficando assim meio esquecido. Ela disse o seguinte, que estavam reunidos, já passei um pouquinho, um grupo de pessoas para visitar uma casa de uma senhora que tinha todos os filhos com problema, com deficiência. Um tinha um defeito no corpo, o outro tinha a mente perturbada. Todos eram filhos com limitações. E aí o grupo se reuniu para visitar aquela família. E aí chega todo mundo conversando, brincando, falando, e ela diz, silêncio. Nós precisamos fazer silêncio quando vamos entrar numa igreja, num lugar abençoado. Que aquela era uma casa onde a dor existia, mas que aquela mãe era uma gota límpida de orvalho, uma folha.